Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu vim aqui dividir uma palavra com vocês que o Senhor falou no meu coração, e eu acredito que essa palavra ela vai para quem precisa ouvir essa palavra, inclusive para mim, né? Jesus, ele nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai dizer assim, Mateus 8,18, passemos para a outra margem. Marcos 4,35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Aleluia. Lucas 8,22. Certo dia entrou ele num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. Aqui está falando antes de Jesus apaziguar a tempestade. Jesus aqui, ele está dizendo que existe um destino, existe uma promessa, existe uma afirmação do Senhor. Então, antes do vento se levantar, antes do medo aparecer, antes do barco balançar, Jesus tinha uma promessa. Vamos passar. Oh, glória! Passemos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Há uma afirmação, há um destino. Quando Deus ele tem um destino para as nossas vidas, a tempestade ela não anula a direção que vamos ter. Ela não anula a promessa que Deus nos fez. Mas o que acontece? Quando Deus tem uma promessa para a nossa vida, para as nossas vidas, e estamos passando por alguma adversidade, a gente foca onde? Na adversidade. A gente não foca na promessa. Você já parou para pensar nisso? Pois eu parei e analisei e é verdade. Então, quando o Senhor, ele diz assim, passemos para o outro lado, para a outra margem, vamos passar. Ele não deixou, ai, vamos passar por uma tempestade, ó, o barco vai balançar, as ondas vão tentar naufragar o barco. Ele não diz nada disso, por quê? Porque já havia um destino final. Vamos passar para outra margem. Eu vou chegar lá. Só que nós, meros mortais, quando estamos passando por alguma adversidade, a gente foca tanto na adversidade que a gente esquece de ver o quê? O destino, a promessa. A gente vai focar onde não tem que focar. Por quê? Se a gente parar para analisar quando Deus fala conosco e diz: isso vai acontecer. Eu estou te fazendo uma promessa. Aleluia, Jesus. Muitas vezes o que nos falta é fé para analisar a situação que estamos vivendo, porém, há um destino. Não é sobre a situação, a circunstância que eu estou vivendo agora, é sobre o destino que eu vou chegar. Porque o Senhor, Ele disse que eu vou chegar e eu vou chegar. Tem um louvor que eu acho muito bonito, que eu canto ele muito, nossa, não tenho uma voz para cantar, né? Mas a gente canta. É, que diz assim: eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho, quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, oh aleluia, do outro lado, você vai chegar. Oh glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a tempestade, não importa a luta, o problema, a adversidade. O que importa é que nós temos um destino, nós temos uma promessa. E a gente tem que tirar o foco do quê? Nós temos que tirar o foco do problema, da luta e focar na promessa, no destino que o Senhor colocou na nossa vida. Tempestade, nós vamos ter sim, nós vamos ter impedimentos, tudo isso é necessário para forjar a nossa fé. Por que que na Bíblia diz que é, Abraão foi o pai da fé? Porque pensa, Deus fez uma promessa para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei para onde você vai, mais ou menos assim. E assim Abraão fez. Quando Deus pediu Isaac para Abraão,
Ele deu Isaac, porque ele acreditava, gente, isso é muito lindo, porque ele acreditava que Deus ia fazer algo. Eu acredito, talvez, que ele até pensou, eu vou matar meu filho, Deus vai ressuscitar ele, não sei. Mas Abraão, por isso que ele foi chamado pai da fé, porque ele creu sem ver. E o nosso maior problema está aí. Deus, ele nos faz uma promessa, só que quando acontece qualquer coisa, a gente tira o foco da promessa. A gente desfoca. A gente vai focar na circunstância que estamos vivendo. Isso é muito profundo para as nossas vidas, porque acaba que a gente fica atordoado, aflito, atormentado, sabe? Eu fiz aqui um esboço e eu quero passar isso para vocês. Primeiro, Jesus já falou o destino antes da tempestade. Antes do vento se levantar, antes do medo aparecer, antes do barco balançar, Jesus já havia liberado uma palavra: passemos para o outro lado. Isso mostra que o que sustenta a caminhada não é o que vemos, mas o que Deus já disse. Quando Jesus libera uma palavra, a tempestade não tem autoridade de anular o destino. Aleluia, glória a Deus. Segundo, o outro lado existe. Jesus não falou de um caminho sem direção, ele falou de um destino, de uma chegada, de um propósito. Muitas vezes a pessoa olha para a luta e pensa que vai parar no meio do caminho. Mas quem recebeu a direção de Deus precisa entender. Há um outro lado esperando você, você crer. O processo não é o destino final. A dor não é o ponto final. A crise não é o encerramento da promessa. Aleluia, Jesus. Terceiro, a tempestade não cancela a palavra. Depois que Jesus disse, passemos, a tempestade veio. E isso nos ensina que ter promessa não significa ausência de guerra. A tempestade só prova que existe algo importante do outro lado. Oh, glória. Muita gente acha que se Deus falou, então tudo será fácil. Não é, a gente sabe que não é. Mas a verdade é que muitas vezes a confirmação da palavra vem justamente porque o inferno tenta assustar você no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a quarta lição? O medo tenta fazer você esquecer o que Deus disse. E é verdade. Os discípulos viram as ondas, sentiram o vento, olharam para o perigo e se desesperaram. O problema deles não era apenas a tempestade, era que naquele momento estavam dando mais atenção ao cenário do que a palavra liberada por Jesus. Nós somos desse jeito. Quem escuta, olha que forte, gente. Quem escuta o barulho da tempestade mais do que a voz de Deus perde a paz no meio do processo. Quinto, se Jesus entrou no barco, você não afunda. Aleluia! O maior motivo da segurança dos discípulos não era a experiência deles, nem a força do barco. Era o quê? Era o quê? A presença de Jesus. Oh, glória! Não é sobre a força do barco, é sobre quem está dentro dele. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu vou dizer para você, você vai chegar. Se Jesus disse passemos, então essa palavra inclui continuidade, travessia e chegada. Pode haver choro no percurso? Pode. Pode haver batalha no meio? Pode. Pode haver silêncio em alguns momentos? Pode. Mas a palavra de Jesus continua de pé. A tempestade, oh Jesus, obrigada, pode balançar o barco, mas não pode afundar um destino que Jesus já declarou. Aleluia, Jesus, poderoso, Rei da glória. Aí eu vou te dizer, quem prometeu o outro lado não vai deixar você morrer no meio do caminho. A tempestade não tem poder para cancelar o que Jesus já declarou. O que Deus falou é maior do que o que você está vendo. O barco pode até balançar, mas a promessa continua firme. Se Jesus está no barco, o outro lado ainda é seu destino. O processo, meu Deus, o processo assusta, mas a palavra sustenta. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não pare por causa da tempestade, não desista por causa do medo, não entregue sua fé ao desespero. Talvez hoje você esteja vivendo um vento contrário, uma luta inesperada, um medo silencioso, mas Deus, sabe Deus? Quem é Deus? O dono do universo, o dono do mar, oh glória, o dono do vento. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus.
Ele manda dizer para você: eu não te chamei para parar no meio do caminho. Eu falei que você vai para o outro lado. Se Jesus falou, vai acontecer. Então, descansa seu coração. Não importa a tempestade, não importa o que você está vivendo hoje, não importa se é, alguma coisa saiu do controle, seu controle, mas não do controle de Deus. Porque se Deus tem uma palavra, se Deus tem, aleluia, Jesus, um destino, você vai chegar lá. O barco não afunda, aleluia. A tempestade, ela não vai te matar. Sabe por quê? Porque Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua tarde, que a sua tarde seja infinitamente maravilhosa. Em nome de Jesus.